Shalom, sejam bem-vindos à casa do Pai. O Senhor nos diz na sua palavra, no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Senhor, nós te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor, que se nova diariamente nas nossas vidas. E hoje, como diz este Salmo, Senhor, nós te rendemos graças, porque sabemos que tu estás a entrar na tua casa. Esta casa é tua, Senhor. Este templo é teu. Este lugar existe porque tu o levantaste. Este tempo, Senhor, de adoração, este tempo de celebração, este tempo de ministração existe, Senhor, para a tua honra e diz para a tua glória, Senhor. E nós precisamos da tua presença. Então te dizemos, Senhor Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Senhor Espírito Santo, vem tocar nas nossas vidas. Senhor Jesus, senta-te junto a nós. Senhor Jesus, faz morada aqui connosco, para que possas ouvir o nosso louvor, para que possas sentir a nossa adoração e para que possas ministrar nas nossas vidas. Tudo o que nós fazemos é por causa do Senhor Jesus. Nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus. Nós vivemos livres por causa do Senhor Jesus. E hoje nos reunimos na sua presença, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor Jesus. Te adoramos, te louvamos, declaramos que és o Senhor da nossa vida, que és o Senhor da nossa casa, que és o Senhor da nossa família, que és... Senhor, tu és a razão do nosso viver, porque sem ti, Senhor Jesus, não valia a pena viver, porque era uma vida vazia, era uma vida fútil, era uma vida sem sentido, como já tivemos, Senhor, e não queremos voltar para isso. Então, Senhor Jesus, seja bem-vindo neste lugar. Vem tocar nos nossos corações nesta tarde, Senhor. Te peço, Senhor, e faz morada em cada um de nós. Vem ministrar enquanto nós te adoramos. Hoje não temos louvor no físico, temos louvor virtual, mas para adorarmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós não precisamos de louvor. Basta a sua presença, basta nós rendermos na sua presença. É isso que nós fazemos agora, Senhor. Nos rendemos na tua presença. Senhor Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Senhor Espírito Santo, vem inundar as nossas vidas com a tua presença. Senhor Espírito Santo, move no nosso meio, Senhor, como um vento impetuoso. Esse mesmo vento, Senhor, que no dia de Pentecostes tomou conta daqueles homens que não conheciam, não sabiam o que era ter essa experiência com Deus. Senhor, tu já vives em nós, Senhor Espírito Santo, mas vem-nos tocar hoje. Vem abrir os nossos corações, vem falar com cada um de nós, vem nos ministrar já desde o tempo do louvor, para nós entendermos a importância de tu seres realmente vivo nas nossas vidas e fazeres parte das nossas vidas. Vem fazer, Senhor. Então, bem-vindos mais uma vez, bem-vindos à casa do Pai. É bom estarmos todos juntos. Eu acho que já todos sabem que ontem tivemos aqui um tempo poderoso na presença de Deus, amém? No nosso tempo de adoração. E o Senhor nos deu uma direção ontem que era o tempo de orarmos pelas causas impossíveis. Coisa quem tem vindo às sextas-feiras sabe que desde a primeira sexta-feira a direção que nós tínhamos de Deus, de uma forma clara, era não pedir nada. Era adorar, orar, sem pedir nada. E o Senhor culminou esse tempo de obediência e ontem nos disse para pedirmos as coisas impossíveis, não aquelas coisas comuns, as impossíveis. Por isso colocámos lá aquele post para que todos soubéssemos que os céus estavam abertos exatamente para as causas impossíveis. E o que a Sandra me veio dizer agora é que o que sentiu do Espírito Santo é que continua esse tempo aberto para as causas impossíveis. Portanto, não foi só no tempo do Shabat, continua esse tempo aberto. Então que a gente possa estar atentos àquilo que o Senhor vai falando connosco, amém? Porque causas impossíveis não é todos os dias que nós sabemos que vai acontecer esse milagre. E ontem o Senhor nos disse de uma forma clara que ia fazer. Portanto, nós temos que estar firmes, mas estar atentos também ao que o Senhor nos diz. Amém? Podemos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Profeta fantástico, profeta poderoso, profeta obediente. Capítulo 30, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Amém?
1 Samuel 30, do 1 ao 6. Então diz lá assim na Bíblia Sagrada. 1 Samuel 30, do 1 ao 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Versículo 3. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Senhor Espírito Santo, eu oro entregando este tempo em Tuas mãos, Senhor, pedindo que sejas Tu a falar com cada um de nós. Prepara os nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais. Senhor, que esta palavra que vai ser lançada hoje seja gravada por Ti, Senhor, nos nossos corações. E seja uma palavra que traga mudança, traga transformação, traga uma alteração de rumo e de rota nas nossas vidas, Senhor. Para aprendermos contigo, Senhor, como nos posicionarmos, como sermos aquilo que Tu nos chamas para nós sermos. E eu oro, Senhor, declarando um tempo poderoso e abençoado na vida de cada um de nós. No nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Pai. Amém. Esta passagem é poderosa, aliás, qualquer dos dois livros do profeta Samuel são livros muitíssimo bons. Deixem-me só dar-vos um pequeno contexto sobre o que está a acontecer antes desta passagem, que é mais fácil depois nós entendermos. Ziclag era uma pequena aldeia, uma cidade, como se queira chamar, onde viviam Davi e os seus homens. E todos estão lembrados que houve uma altura em que o rei Saul, que foi o rei que foi ungido rei, começou a ficar com a inveja de Davi e começou a persegui-lo, e Davi teve que fugir da cidade, ainda moço, embora já tivesse sido ungido por Deus como rei, mas Davi não tomou essa posição porque o rei estava vivo, e ele fugiu, teve até várias oportunidades de matar Saul, mas não o fez porque obedeceu sempre à palavra de Deus, e fugiu, andou escondido nas cavernas, primeiro sozinho, depois começaram a vir ladrões, salteadores, pessoas que viviam na rua começaram a vir ter com ele. E ele começou a trabalhar no caráter dessas pessoas. Começaram a ver com o exemplo de Davi que se pode mudar. Começaram a ver com o exemplo de Davi que há um Deus que nos pode ajudar a mudar e que é connosco quando nós queremos mudar. Um pouquinho como com todos nós. Quando nós nos convertemos, nenhum de nós era flor que se cheirasse, e hoje, graças a Deus, só temos uns espinhozinhos aqui e acolhi, mas já podemos cheirar qualquer coisa. Já não somos venenosos nem carnívoros. Às vezes ainda temos assim uns espinhos, picamos os irmãos, mas isso também faz parte, não é? Como o pastor Cirilo nos ensinou, a igreja é como um jardim. E um jardim tem flores, umas bonitas e umas com espinhos. Não é porque há umas com espinhos que a gente não vai a um jardim, não é? A gente tem que ter cuidado com os espinhos, e os espinhos também se vão limando. A gente vamos limando uns aos outros. Mas voltando a Davi. Davi, com os seus homens, chegou a um ponto que foi viver para esta cidade chamada Ziclag. Porquê? Porque nesta fuga Davi foi ter com o rei dos filisteus, que se chamava Aquis, e foi oferecer os seus préstimos, porque ele tinha cerca de 600 homens com ele, Davi. E ele foi dizer, olha, nós somos mercenários, nós sabemos guerrear, nós podemos ajudar-vos nas batalhas. Porquê é que vocês não nos usam para guerrear, para vos ajudar? Em troca, a única coisa que nós queremos é paz. Eu sei que eu sou de Judá, mas eu não quero nada contra vocês, filisteus. Isso foi lá no tempo em que eu matei o Golias. Eu hoje quero é ter paz, até ao dia em que o Senhor me possa dar uma direção diferente. E assim foi. E o rei Aquis concordou e lhes deu esta cidade, ou esta aldeia de Ziclag, para eles viverem. E eles viviam lá, iam às batalhas. Quando os filisteus tinham uma batalha, eles iam, juntavam-se, e isso fazia o quê? Fazia com que o rei Aquis percebesse, ele é sério, ele é honesto, e continuavam lá a viver felizes da vida. A Bíblia nos diz que eles até construíram casas nessa cidade, fizeram jardins, transformaram o que era uma cidade um bocado deserta em algo bonito e aprazível para viver, porque já não eram só os homens de Davi.
já tinham mulheres, já tinham filhos, já havia famílias envolvidas. Então eles fizeram o melhor ali. E Davi era respeitado pelos homens. Eles olhavam para Davi não como o rei que iria um dia ser rei, mas como o seu líder. Alguém em quem eles respeitavam e em quem eles confiavam. E a partir desta cidade eles movimentavam-se para um lado e para o outro. E a Bíblia nos diz que eles viveram cerca de 16 meses nesta cidade. Ou seja, ainda foi um período bom, não foi um fim de semana, que é quase 1 ano e meio, 16 meses é 1 ano e 4 meses. Portanto, eles estiveram ali há algum tempo. E numa dessas guerras, houve um momento em que o rei Aquis mandou chamar Davi, porque vamos entrar numa guerra, e Davi foi com os seus homens, como era habitual, foi lá ter. E quando eles se juntaram ao rei Aquis, o rei Aquis, entretanto, já tinha conferenciado com os seus líderes e a batalha era contra Judá. E então eles disseram assim, não, é melhor que Davi e os seus homens não lutem connosco, porque eles, no fundo, eles são de Judá. E de repente, no calor da luta, eles mudam a intenção e se viram contra nós. Nós podemos ser aniquilados. E então foi isso que o rei Aquis disse a Davi. E disse de uma forma muito simples. Hoje, nesta batalha, neste tempo, nós não queremos contar convosco. Podem voltar para a vossa casa. E Davi voltou para a sua casa. E é aí que começa esta passagem, sensivelmente. Por isso é que era importante dar este contexto. De Ziklag, ou o lugar onde estava, sensivelmente, onde estava o rei Aquis, onde eles foram, era uma viagem que demorava sensivelmente 3 dias. Portanto, ainda era uma viagem longa. E nesses 3 dias, o que é que aconteceu? Aconteceu algo muito simples. Os amalequitas, que eram um povo daquela região, perceberam que a cidade de Ziklag estava vazia de guerreiros e de homens. Só lá tinham mulheres, crianças e animais. E perceberam o quê? Isto é uma presa fácil. E então estamos no nosso versículo 1 que nós lemos. O que é que eles fizeram? Atacaram a cidade. Viram que a cidade não tinha defesas. Atacaram, pilharam, não mataram ninguém, que a Bíblia nos diz isso, que não mataram ninguém, mas levaram as pessoas como prisioneiras de guerra. Este é o contexto do que dá o início desta passagem. Será que nós conseguimos imaginar? Eu sou sincero, eu quando leio a Bíblia, eu começo a fazer um filme na minha mente daquilo que eu estou a ler. Às vezes até pode não ser muito certo, porque se calhar faço uma casa com 2 andares e a casa é um resto de chão, mas eu tento visualizar aquilo que eu estou a ler. E se nós tentarmos visualizar isto, nós conseguimos imaginar o que é que aqueles homens, à medida que se foram aproximando da sua cidade, das suas casas, o que é que eles sentiram no seu coração. Porque eles ao longe, portanto, se eles demoraram 3 dias para ir, demoraram 3 dias para voltar, não é? Não vieram mais rápido, mesmo que seja a descer, podem ter demorado menos de umas horas, mas demoraram sensivelmente o mesmo tempo. E quando eles começam a ficar próximo, eles ao longe veem o quê? Começam a ver nuvens de fumo, porque se foi tudo pilhado, incendiado e saqueado, eles começaram a perceber logo ali que alguma coisa tinha acontecido na cidade deles. Se fosse um fogo normal, uma coisinha que tivesse ardido, não era um fumo imenso. Mas eles começaram a ver ao longe o resultado da destruição que os amalequitas tinham feito nessa cidade. E eu acredito que o coração deles tenha começado a ficar turbado e se calhar até aceleraram o passo. Se fosse connosco, como é que seria? Era igual, não é? Se nós estivéssemos a chegar à nossa casa, ou à nossa cidade, ou ao nosso bairro, e começássemos a ver, como a gente às vezes vê na televisão, imagens tão tristes quando há manifestações e problemas e discussões na rua, que as pessoas pilham as lojas, queimam os carros, põem fogo nos caixotes do lixo. Se nós estivéssemos a chegar ao nosso bairro e vimos isso, como é que nós nos sentiríamos? O nosso coração provavelmente também ficava turbado. E estamos a falar de homens que não são como nós. Estamos a falar de homens que estavam habituados à guerra, estavam habituados à luta, estavam habituados a ver sangue, estavam habituados a ver o irmão a morrer ali ao lado, estavam habituados a ver aquele companheiro de batalha de 1 ano, de 2, de 3, de 5, a morrer ao seu lado, a ficar sem um braço, sem uma perna. Mas mesmo assim, eles ficaram completamente contritos no seu coração. Porque nós às vezes falamos ter um coração contrito para Deus, quer dizer que é um coração que se entrega ao Senhor. Mas o contrito também pode ser um sinónimo de apertado. E eu acredito que o coração deles ficou apertado. A Bíblia não nos diz isto, mas eu acredito que mesmo sendo pessoas um pouco pó bruto, mas ficaram assim. Eles sabiam que normalmente da guerra era de onde eles tiravam o sustento, porque eles viviam, não era só dos animais, eles viviam de cada batalha que iam ajudar o rei dos filisteus, eles traziam a sua parte dos despojos, o ouro, a prata, a comida, os animais, era da guerra também que eles viviam, portanto eles estavam habituados a isso, mas naquele momento eles não estavam à espera do que aconteceu, porque eles se sentiam
seguros. Como nós cristãos, muitas vezes nos sentimos seguros, às vezes até por mau ensino que tivemos, que nos dizem, como a mim, como eu já vivi essa ilusão na minha vida, que ao cristão não acontece nada. Ao Filho de Deus não acontece nada. Porque foi o ensino que eu tive quando me converti. Que nós fomos guardados. Não é assim. A Bíblia nos diz, o sol quando nasce é para todos. E o dia mau também vem para todos. Para o ímpio e para o santo. Portanto, eles sentiam-se seguros porque eles sentiam-se seguros pela força do seu braço. Nós às vezes sentimos... É claro que eu estou a dizer isto, mas não quer dizer que Deus não nos guarda. Claro que Deus nos guarda. Claro que o Senhor nos protege de tanta coisa. Nós vemos como o Senhor nos tem protegido neste ano e meio, quase 2 anos de grande confusão. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer. As agruras da vida chegam a todos nós. A forma como nós as encaramos depende da forma como nós estamos firmes em Deus ou não. Isso é que é diferente. Porque sabemos que Deus nos dá a força, Deus nos dá o ânimo, Deus nos dá o alívio e também Deus nos abre um tempo para causas impossíveis. Quando Ele entende que é esse o tempo. E hoje também é esse o tempo. Mas voltando a estes homens, eles passaram de uma alegria para uma tristeza. Eu acredito que eles, quando o rei os mandou ir embora, eles não ficaram nada tristes. Devem ter pensado assim, olha que bom, vou para casa, fazer um churrasco, descansar com a família, apanhar uns banhos de sol, na altura não se ia muito à praia, mas vou descansar, vou relaxar, não vou ter guerra, não vou correr risco de vida. Ou seja, eles passaram de um momento de grande alegria para um momento de grande tribulação. Connosco às vezes também acontece assim. Qual de nós é que já não foi apanhado num momento de grande euforia, em que tudo nos está a correr bem? Tudo, literalmente tudo. E de repente parece que é aqueles jogos tipo, que a gente vai tirando das pecinhas para ver quem é que cai primeiro. Já sabem quais são esses jogos? A gente vai fazendo umas torres e vai puxando as coisinhas, uns legos, e de repente parece que começa a cair uma coisinha daqui, uma peça salta daqui, um pormenor da nossa vida acontece dali, outra acontece daqui. E aquilo que era um tempo de alegria, de euforia, em que nós nos sentíamos seguros, parece que começa a esbater-se. A mim já me aconteceu isso. E eu acredito que a todos nós já aconteceu também. E estes homens é exatamente a mesma situação. No nosso caso, algumas vezes isto pode ter sido a pecinha que cai na família, ou a pecinha que cai na área da saúde, ou a pecinha que cai na área das finanças, ou a peça que cai na área do emprego, ou a peça que cai na área de um relacionamento que nós temos, que somos confrontados com situações, com pessoas, com atitudes, com comportamentos que nunca imaginávamos que aquelas pessoas iriam ter, que nos ferem, que nos magoam, que nos insultam até, e isso faz com que o nosso mundo, por vezes, parece que desaba. Como eu acredito, voltando aqui aos nossos amigos do Davi, que isto aconteceu para eles também. Então eles vinham a contar que a família os recebesse com festejos, porque a família não sabia que eles estavam isentos da guerra. Portanto, em condições normais, eles iam chegar e as mulheres e os filhos iam estar ali. Ai, que alegria! Chegaram mais cedo uma festa. E em vez de terem uma festa, quando chegam a casa, não têm casa, nem têm família, não têm bens, não têm nada. Começam a procurar tudo. Só vêm coisas queimadas, coisas destruídas. Não veem rastros de pessoas mortas, portanto imaginam que foram levadas todas como prisioneiros de guerra, e eles conseguem perceber, por alguns detalhes, que a Bíblia não nos diz quais são, mas eles conseguem perceber que foram os amalequitas. Eu acredito que possam ter deixado lá algum resto de alguma coisa, algum rastro, que desse para perceber que era a tribo dos amalequitas que os tinha levado. E a Bíblia nos diz isso, que eles perceberam que os amalequitas levaram em cativeiro todas as pessoas que ali estavam. E o que é que eles fazem? Choram. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças. Se calhar é uma situação que nós também já passamos. Ou que talvez alguns de nós possamos estar a passar. Aquele momento em que, quando todos vão dormir, a gente fica a chorar. Ou quando todos estão a dormir, nós estamos também na cama, mas a chorar. Ou às vezes já nem temos forças para chorar. Ou achamos que já nem vale a pena para chorar, porque não sabemos sequer como reagir, porque é como se as coisas parece que não têm fim. Parece que não vemos a luz ao fundo do túnel, como se costuma dizer. Não vemos ali uma hipótese que algo mude. Eu acredito que estes homens sentiram assim. E debaixo desta desgraça, porque era uma desgraça, independentemente de serem homens de guerra ou não, era uma desgraça, perderam as famílias, perderam tudo. No limite, a cidade era o menos relevante para eles. As famílias é que eram importante. E eles perderam tudo. E o que aconteceu no meio desta desgraça? A Bíblia nos diz que os homens encontraram um culpado, Davi. Claro. Ele é que os levou para a guerra.
Ele foi muito confiante. Ele podia ter deixado, podia ou não podia ter deixado homens ali a defender a cidade? Podia. Mas ele era tão confiante, estavam todos tão confiantes, porque aquilo corria sempre tão bem que nunca lhes passou pela cabeça que alguém aproveitasse este momento e fosse lá. E a Bíblia nos diz que eles pensaram assim: temos um culpado, vamos apedrejá-lo. A Bíblia diz isso claramente. Ou seja, aquele que era um líder, um exemplo, de repente é alguém que pode ser apedrejado. Eu sei que isto, se nós pararmos um bocadinho para pensar, isto é muito comum na raça humana. O primeiro exemplo que nós temos está lá em Gênesis. Adão, o que é que tu fizeste, meu filho? Não fui eu, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eva, o que é que fizeste, minha filha? Não fui eu, Senhor, foi a serpente que tu deixaste entrar. Ou seja, se a serpente falasse ali, ia pôr a culpa no rato, o rato no elefante e por aí fora. A raça humana tem essa tendência. Porquê? Porque vem de Adão. Nós somos feitos, o Senhor nos fez em Gênesis à sua imagem conforme a sua semelhança. Mas a matriz natural que nós temos é Adão e Eva. E então, o mesmo pecado que eles fizeram, o mesmo pecado de rebelião, o mesmo pecado da mentira, o mesmo pecado de não assumir responsabilidades, estes homens também tinham. Em vez de todos pensarem assim, fomos todos por decisão para a guerra, não. Temos que arranjar um culpado. É a raça humana. E nós também não somos diferentes, amém? Nós também, desde criança, temos esse hábito de arranjar um culpado. Eu tenho um filho em casa que sempre que alguma coisa corre mal diz que é o irmão. Nem que seja algo que o irmão nem lhe passa pela cabeça, nem fez, nem sabe, nem... Mas não, foi o Isaac. É sempre. É logo. É fácil. Porquê? Muitas vezes até nem ele que faz, mas como ele tem umas tricas com o irmão, é logo para pôr uma causa ali no irmão. E a raça humana é assim. E com estes homens não foi diferente. Aquele que era o líder, um homem em quem eles confiavam a vida, que iam para a batalha com ele, queriam apedrejá-lo. E a Bíblia nos diz que Davi ficou angustiado. Todos estavam amargurados. Todos estavam amargurados. Se nós trouxermos isto para a nossa situação, quando acontece uma situação má connosco, na nossa casa, no nosso emprego, se calhar nós também tentamos arranjar um culpado sempre. Às vezes temos dificuldade em assumir as nossas responsabilidades. Às vezes não é uma responsabilidade direta, é uma ausência de responsabilidade. Ou uma ausência de uma atitude. Por exemplo, se eu sei que é errado fazer algo, eu não faço, mas eu sei que alguém da minha casa faz e eu não digo nada, claro que a responsabilidade é de quem faz. Mas se eu sei e me omito a dizer alguma coisa, eu tenho uma cota parte de responsabilidade, amém? E nós temos exemplos bíblicos assim, não é? Da moça que sai de casa do pai e que traz coisas que não devia, escondidos debaixo da saia, e os problemas que isso trouxe já lá em Gênesis. Portanto, nós temos isso, nós sabemos como é. E nós temos essa tendência de arranjar um culpado. O que é que acontece normalmente? O marido diz que a culpa é da mulher, porque é mais fácil. A mulher diz que a culpa é do marido, os pais dizem que a culpa é dos filhos, os filhos dizem que a culpa é dos pais, um irmão diz que a culpa é do outro. Isto é a nossa raça humana no seu melhor. Quando as pessoas conseguem sentar-se, acalmar e falar, às tantas percebemos ou que todos temos culpa, ou que a culpa não é de ninguém, foi algo que aconteceu. O problema é que quando antes de nos sentarmos, nós não nos apedrejamos com pedras, mas apedrejamos-nos com palavras. E essas palavras às vezes ficam no nosso coração e demoram até ser trabalhadas, até ser retiradas, porque depois já obriga no bom sentido a uma coisa que se chama perdão, uma coisa que se chama humildade, uma coisa que se chama amor, e nós às vezes temos essa dificuldade, lutamos. Eu acho que é das coisas mais difíceis, acho que não tenho a certeza, que o ser humano tem, é a capacidade, são as duas coisas mais difíceis que o ser humano tem. A primeira é reconhecer que errou. E a segunda coisa mais difícil é pedir perdão, mesmo quando nós não erramos. Mas o conceito do perdão é algo muito simples. Se eu tive uma atitude que feriu alguém, mesmo que a minha intenção não fosse ferir, se eu sei que isso feriu, o meu dever, o meu direito, a minha obrigação é pedir perdão a essa pessoa. E a pessoa tem o dever de perdoar. Se não quiser perdoar, o problema já é dela. Mas eu fiz a minha parte. Que isto é o que a Bíblia nos ensina. E o poder do perdão é algo maravilhoso. Da mesma forma que o poder pela negativa da falta de perdão é algo poderoso e que nos faz muito mal. Mas sem-me afastar daqui, senão já vão dizer que lá estou com os meus parênteses do costume, mas Deus sabe todas as coisas. Mas então, a verdade é que quando a guerra, igual à que Davi teve, envolve a nossa casa, é mais difícil do que quando envolve a casa do rei Davi, que nesta altura ainda não era rei. Nós até sabemos o fim da história,
Nós podemos ir já lá ao fim do livro, ler o segundo livro de Samuel e sabemos o que aconteceu. Mas a verdade é que quando isto vem para a nossa casa e quando a guerra, seja ela grande ou pequena, traz perdas para o nosso lado, aí ainda é pior. Sejam elas físicas, emocionais, materiais, até às vezes espirituais. Quando isso acontece, aí é que é pior. E isso normalmente gera uma revolta em nós, como gerou naqueles homens que ficaram revoltados. Eu sei que todos nós já passámos por situações destas, por guerras destas, ou estamos a passar, já tivemos os tais dias em que está tudo fantástico, maravilhoso, e de repente, bum, parece que o céu cai. Não sei se aqui há alguém que é fã de banda desenhada, os livros do Asterix costumavam dizer que os gauleses tinham medo que o céu lhes caísse na cabeça, não é? E às vezes parece que o céu cai na nossa cabeça, literalmente, porque tudo cai na nossa cabeça e nós não temos força sequer para poder sair dele. Fazendo aqui um parênteses, que é habitual, espiritualmente falando, isso é uma coisa, quando tudo acontece ao mesmo tempo, é uma coisa que se chama, ao nível da batalha espiritual, é uma coisa que se chama um ataque sincronizado, em que o inimigo faz um ataque em todas as frentes, que é para nós não termos capacidade de perceber o que é que está a acontecer e somos completamente absorvidos pelo ataque e pela força bruta do ataque. É como um ataque numa guerra. Se nós atacarmos e dermos fuga, hipótese de fuga, as pessoas fogem se não dermos. E por vezes, quando nós estamos no auge em que tudo nos está a correr bem, ele faz isso. E isso, só fortalecendo-se no Senhor, é que nós conseguimos realmente sobreviver e ganhar alguma coisa. E Ziklag, esta cidade onde Davi vivia, representa na nossa vida um lugar de vitórias e de conquistas. De grandes vitórias e conquistas. Mesmo que nós ainda hoje não consigamos entender isto. Mas eu creio que no final da ministração nós vamos entender a importância que tem estes lugares, que são lugares de dor, mas também são lugares de vitória e de conquistas. E com Davi também foi assim. Ziklag representou-lhe um lugar de alegria, de vitórias, de conquistas, mas naquele dia, no dia em que o céu caiu, Ziklag representou um lugar de dor. E eles viviam felizes da vida lá. Mas naquele momento, naquele dia, eles esqueceram. Assim somos nós. Quando temos o problema, nós não lembramos o dia anterior que foi maravilhoso. Só vemos o problema e ficamos completamente afogados no problema. E tal como Davi, por vezes nós somos admirados na nossa família, na nossa casa, nos nossos amigos, na nossa igreja, no nosso emprego. Somos admirados por todos. E de repente, todos estão contra nós. E todos parece que nos querem apedrejar. E todos nos responsabilizam por algo que se calhar nem tivemos responsabilidade. Podemos ter tido ou não. No caso de Davi, é discutível. Nós podemos discutir realmente se ele, como líder, tinha que ser mais precavido e pensar que podia haver uma tentativa de alguém invadir a cidade. Mas que ele não fez com essa intenção, claramente que não fez. Portanto, eles ficaram contra ele e nós podemos dizer que realmente foi um bocado exagerado. E connosco às vezes é assim. E quando todos estão contra nós, nós às vezes até achamos que Deus se esquece de nós. É ou não é? Às vezes nas nossas orações, quando conseguimos ter essa força para orar, nós às vezes até perguntamos ao Senhor: porquê, meu Deus? Esqueceste de mim? Esqueceste da minha casa? Porque nós achamos que tudo aquilo que o Senhor tinha projetado para nós, afinal, até parece que não vale a pena e até nos dá vontade de desistir. E com estes homens, Davi foi exatamente a mesma coisa. Eles colocaram em causa a capacidade de liderança dele. Até ali eles cantavam vitórias e agora queriam apedrejá-lo e matá-lo, como se isso resolvesse o problema. Começa por aí. Se eles apedrejassem Davi, se trazia as famílias de volta? Não. Mas muitas vezes nós também tomamos atitudes erradas. Zangamos-nos com a esposa, zangamos com o marido, dizemos coisas que nem pensamos, mas que ferem e não resolve nada. Se nós pararmos para pensar, perdoem-me a expressão, mas somos muito burros. Porque estragamos o melhor que temos, que é a nossa família, muitas vezes, por causa de coisas que não valem a pena e que não resolve nada. E que não vale a pena, não justifica. E nós vamos ser assim também muitas vezes na nossa vida. Nós vamos ter dias bons, dias maus, vamos ter dias em que ganhamos, vamos ter momentos em que temos ganhos. Não estou a falar de ganhos financeiros, ganhos a vários níveis, mas também há momentos em que podemos perder, como eu disse, em que vêm os ataques e nós temos de estar preparados para essas situações, para que o Ziklag da nossa vida seja algo que nós conseguimos tirar daí partido, tirar daí lições que nos ajudem a podermos continuar a crescer e na nossa caminhada cristã. Porque quando nós estivermos no dia difícil,
como Davi estava, como os homens estavam ali. O que é que nós fazemos? Desistimos da vida? Agora não fiz nada. Atiramos-nos da janela abaixo? Saímos e nunca mais voltamos? Desaparecemos de vista de toda a gente? O que fazemos? Desistimos de Deus? Pegamos na Bíblia e deitamos no lixo? Não, não quer mais. É isso que a gente deve fazer? Vamos ver o que é que Davi fez. O que é que nós faríamos se estivéssemos no lugar dele? Vamos ver. Se nós formos continuar a ler, a gente leu do versículo 1 ao 6, vamos ler do 6 ao 8. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do 6 ao 8. Diz assim no 6. Davi muito se angustiou, foi o último que nós lemos, não é? Pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de facto o alcançarás e tu te libertarás. Então Davi não decidiu com base na emoção, com base na zanga, com base na ira, com base na raiva. Davi não decidiu nada, como se costuma dizer, a quente. Davi fez o quê? Consultou o Senhor. Davi fortaleceu-se em Deus, que é o que ele diz no versículo 6, e depois foi consultar. Porquê é que Davi pede a estola sacerdotal? Porque naquela altura, a doutrina que estava em vigor, temos que nos lembrar, Jesus não tinha vindo ao mundo, o Espírito Santo não existia, portanto as pessoas, neste caso Davi, que era considerado um sacerdote, colocava a estola do sacerdote, orava e pedia a Deus para lhe dar uma direção. Hoje nós não precisamos de colocar nem a estola do sacerdote, nem nada disso, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Quando o Senhor Jesus subiu àquela cruz, quando o Senhor Jesus morreu, antes de ressuscitar, o véu se rasgou de alto a baixo e o novo e vivo caminho se abriu para nós. Portanto, temos livre acesso ao Pai, sempre através de Jesus, que é o que o Senhor nos diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai sem ser por mim. Portanto, nós temos Jesus como nosso livre acesso ao Pai. Por isso, da mesma forma que Davi consultou Deus, nós podemos e devemos consultar Deus no dia da tribulação, no dia mau. É esta a postura que nós devemos ter quando estamos numa situação de ziklag, como Davi. Quando nós estamos naquela tribulação, não agir pela nossa vontade, não querer fazer justiça pelas nossas mãos. Às vezes dá vontade, não dá. Ou é só a mim que dá? Não, não é. Mas a gente não deve fazer isso. O único juiz chama-se Deus. Ele é o bom juiz, é o único juiz, é o verdadeiro juiz, é o santo juiz e é verdadeiro acima de tudo. Então, a nossa justiça não é válida. O que interessa é o Senhor ser o nosso juiz, a juizar em nosso favor. E isso como? Fazendo aquilo que o Senhor nos diz para fazer. A diferença é nós sabermos aprender a fortalecer-nos no Senhor, como Davi fez. E aí tomar a opção certa, buscar no Senhor a direção e a forma de fazer as coisas. Davi fez isso. Davi descobriu este lugar em Deus. Agora, este lugar em Deus não acontece de forma automática. Se eu não estou habituado a ir buscar a direção de Deus, se eu não estou habituado a ouvir a voz de Deus, claro que no dia em que vem a coisa má, em que vem a situação, é vontade de eu resolver com o meu braço, com a minha força. Agora, se eu sou alguém que estou habituado a ir a Deus, normalmente, ouvir a sua voz, ouvir os seus conselhos, ouvir a sua direção, é o momento certo para eu ir ao altar. É o momento certo para eu ir ouvir a voz de Deus. Então, em vez de tentar fazer as coisas pela minha voz, pela minha força. A Bíblia nos conta que até o Senhor Jesus, que era o Jesus, quando estava no Getsemane, ele clamou ajuda a Deus. Porque o cálice era pesado. O cálice era difícil. A decisão que ele tinha tomado, que era fazer, ir até ao fim, era difícil. E a Bíblia nos diz o quê? Que Deus enviou anjos que fortaleceram Jesus. Não foram fazer o papel de Jesus. Nenhum anjo subiu à cruz em vez de Jesus. Nenhum anjo levou as chibatadas. Nenhum anjo levou a coroa de espinho enfiada na cabeça. Nenhum anjo foi ferido no lado. Eles fortaleceram Jesus para ele ser capaz de enfrentar as situações. Ministraram a Jesus para ele ser capaz de encontrar ânimo e tomar a decisão certa e não fugir da situação. E nós devemos ser assim. Se nós aprendermos a ir buscar em Deus a direção e a força, quando estivermos no dia mau, nós vamos perceber que a força que nós temos, sabem às vezes qual é a força mais difícil
da atitude mais difícil que nós temos é ficar com a boca calada. Às vezes, mas isso só se Deus nos der força. Porque a vontade é a gente começa a disparar, tipo metralhadora. Tudo o que nos vem à mente, pum, 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 pum. E a gente às vezes mata a outra pessoa, ou as outras... A gente mata com a nossa boca. Porque dizemos cada coisa, se aquilo fosse gravado e filmado, a gente até tinha vergonha, enfiava-se num buraco. Mas naquela altura da situação a gente diz eu isto, eu aquilo, eu aquele outro. E quando a gente para pensar, grande burrice que eu fiz. Agora, se nós formos buscar em Deus a direção, nós temos a primeira ação, que é muitas vezes fechar a boca e fazer aquilo que Deus nos manda. E sabem, muitas vezes aquilo que Deus nos manda fazer, sabem o que é? É nada. É ficarmos sossegados porque Ele vai resolver o assunto. Porque são situações e questões que nós não sabemos resolver. Se nós soubéssemos, elas nem tinham acontecido. Mas quando é Deus que resolve, Ele resolve e a gente fica quietos e calados. Porque o Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Nós não temos que entrar por caminhos que não sabemos. E mais, quando eu me fortaleço no Senhor, quando eu busco essa direção certa no Senhor, sabem o que é que eu faço mais ainda? Eu fortaleço, eu estou ao meu redor, seja na minha casa, seja na minha igreja, onde for, porque os outros também estão afetados pela situação. E ali havia 600 homens que estavam completamente afetados. Não era só Davi, todos perderam as famílias. Mas quando Davi se fortaleceu no Senhor, pôde em seguida fortalecer aqueles homens e dizer-lhes, tenho uma direção, tenho uma solução. Porquê, Davi? Porque Deus me disse. E quando Deus disse, acabou. É que nem há discussão sobre esse tema. As pessoas, uns podem entender mais, outros podem entender menos, depende do nível de fé que cada um tem. Mas quando Deus diz que vai fazer, o tema está encerrado. Para mim está encerrado. Nem há mais discussão. E assim foi com eles. A verdade é que aqueles 600 homens queriam apedrejar Davi, queriam matá-lo, e daí, a umas horas, estavam nos cavalinhos de volta com Davi para ir atrás das famílias dos amalequitas. Porquê? Porque perceberam que Davi fez o que era certo. Ou seja, o líder deles fez o que é certo. E nós, na nossa casa, temos sempre que fazer o que é certo. Porque todos os que nos rodeiam, eu digo na nossa casa, mas às vezes é no nosso emprego, é na nossa empresa, é com os nossos amigos, é com a nossa parentela, até muitas vezes com a família mais afastada. Se eles virem em nós as atitudes certas, eles confiam quando nós dissermos, não faças assim, faz daquela forma. Não faças daquela forma, faz antes desta. Porque eles veem em nós o comportamento certo. Sabem porque é que o Senhor Jesus nos manda ser testemunhas deles? Lá no Novo. Não tem nada a ver com Samuel, no Novo Testamento. Porque se nós formos testemunha deles, nós temos de ter o comportamento que ele tem, que ele teve. E se nós tivermos o comportamento que ele teve, que foi amar ao próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de todas as coisas, todos os outros vão ver em nós bons exemplos e vão perceber, espera, deixa-me mudar a minha postura. Eu sei que às vezes alguns de nós têm colegas de emprego que são, eu não vou dizer que são uma bênção porque não são pessoas que até são resingonas, umas são maldizentes, outras são falsas, hipócritas, cínicas. É aquilo que nós também já fomos um dia. E se eles virem em nós a diferença, se eles virem em nós um testemunho de Jesus, mais tarde ou mais cedo eles mudam. Mudam. Porque se o Senhor nos mandou fazer, é porque dá resultado. E isso é isso que nós temos que perceber. E com estes homens percebeu. E é no dia da tribulação, é no meu ziklag, que eu aprendo a fortalecer-me no Senhor. Porque às vezes, quando a vida nos corre bem, deixem-me dizer-vos um segredo. A gente esquece que há um Deus a quem a gente pode consultar, ouvir e amar. Infelizmente a gente esquece, porque a vida está-nos a correr tão bem, que nós nos esquecemos que há um Deus que é quem cuida de tudo, porque é quem criou tudo. E quando a tribulação vem e nós percebemos que não conseguimos e nos voltamos para Deus, conhecemos Deus como se calhar nunca tínhamos conhecido até aquele momento. Por isso é que muitas vezes o deserto e a tribulação faz parte da nossa caminhada espiritual e do nosso crescimento espiritual. E nós temos uma facilidade adicional em relação a Davi. Nós somos privilegiados. Sabem porquê? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Nós não precisamos da estola, não precisamos de nada. Nós só precisamos, eu ia dizer só precisamos de dobrar o joelho, mas nem precisamos dobrar o joelho. Isto às vezes, é claro, dobrar o joelho significa, é um sinal de rendição, mas nós podemos orar ao Senhor em pé, sentados, deitados, de qualquer forma que nós podemos orar ao Senhor. A verdade é que nós temos o Espírito Santo que em todas as coisas nos conduz e nos ajuda a orar e nos diz o que fazer de uma forma tão clara, porque Ele habita em nós exatamente para isso. Ele ensina-nos, Ele exorta-nos, Ele direciona-nos. Vai haver momentos e circunstâncias
em que os amigos não vão estar para te ouvir nem para te ajudar. A família também não vai conseguir ajudar-te. Mas o Espírito Santo vai conseguir sempre ajudar-te, a ti e a mim. Porque ele tem essa incumbência. Lembram que nós falámos aqui há umas semanas largas que Ele é o estalajadeiro que o Senhor deixou incumbido de tomar conta de nós, cuidar das nossas feridas. Ele tem essa missão. E o Espírito Santo nunca termina a missão porque nós todos os dias precisamos de algo. Mas Ele está disponível para nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano nos anos que não são bissextos e 366 no que é bissexto. O Senhor está disponível para nós porque é essa a missão dele. Então, que a gente não desista disso, a gente não desista dele. E muitas vezes nós, no meio dessa luta, esquecemos que o Espírito Santo tem essa parceria connosco, essa sociedade no bom sentido, em que se nós fizermos a nossa parte, Ele faz a dele que é muito maior, não dá sequer para imaginar a diferença. Ele faz aquilo que é impossível se nós fizermos o que é possível. Então temos que o buscar. E Davi fez o quê? Davi, depois de ouvir Deus, chegou ao pé dos homens e disse: malta, vamos embora. Deus deu-me uma direção. E o pessoal preparou-se e foi. E a Bíblia nos diz que Davi foi perseguir os amalequitas com os homens que estavam com ele. E a Bíblia nos diz que enquanto eles iam a perseguir os amalequitas, encontraram um homem que não tinha nada a ver com aquilo. Não tinha nada a ver nem com Davi, nem com nada do que se tinha passado. Mas este homem era um escravo que tinha fugido da guerra dos amalequitas. E este homem é quem eles alimentam, porque se há coisa que nós, cristãos, também temos que ter, é compaixão para com os perdidos. É não julgar os perdidos. Nós podemos constatar factos, que a pessoa tem um comportamento errado, podemos constatar que a pessoa teve uma atitude errada, que fez algo errado. Constatar um facto é uma coisa, ajuizar, nós não devemos fazê-lo. Porque nós não somos Deus para ajuizar nada sobre a vida de ninguém. E devemos ser compassivos, devemos ser misericordiosos, que é isso que o Senhor nos ensina. E estes homens de Davi, o que a Bíblia nos diz, é exatamente isso. É que eles cuidam desse homem que vem cansado, vem desgastado. Esse homem vem da guerra, era um escravo dos amalequitas. E o que é que foi o resultado de eles cuidarem desse homem? Ele lhes diz como entrar no acampamento dos amalequitas sem eles serem vistos. Ou seja, quando nós semeamos o bem, nós colhemos o bem. Eles semearam ali na vida de um homem que era um escravo, não o trataram como um escravo, nem como um homem que não valia nada, trataram-no como um ser humano. E o resultado foi que ele lhes disse qual era a forma de entrar no acampamento sem ninguém desse por nada. E eles assim fizeram. E quando os amalequitas estavam a festejar a vitória, o que a Bíblia nos diz é que eles praticamente mataram todos os amalequitas e trouxeram de volta as suas famílias, as mulheres, os filhos, os animais, os despojos, e não perderam nada. Não se perdeu uma vida dos de Davi. Mas eles trouxeram, além dos despojos deles, trouxeram dos despojos dos outros. Porque o nosso Deus é um Deus fantástico. O nosso Deus é um Deus que, quando nós semeamos bem, nós colhemos bem. Deixa-me dizer isto de uma maneira para não ficar mal. Nós não devemos semear com a perspectiva de colher. Nós devemos semear o bem porque é o certo. Só que a semeadura é sempre algo que é opcional. A colheita é que é obrigatória. Independentemente do que eu semear. Se eu semear bem, vou colher bem. Se eu semear mal, vou colher mal. Mas eu não devo fazer nada na expectativa do que vou receber em troca. Eu devo fazer porque é o certo. Eu devo amar o próximo porque é o certo. Eu devo cuidar dos órfãos e das viúvas porque é o certo, porque a Bíblia nos ensina isso. O Senhor Jesus nos deu essa direção. Eu devo amar o próximo como a mim mesmo e considerá-lo superior a mim? Sim, porque a Bíblia nos diz que é o que devemos fazer. Não para que eu colha nada. Obviamente a consequência acaba por ser coisas boas, mas não é por aí. E a verdade é que nós vimos que eles voltaram para Ziclag, com as famílias, com os despojos, e ainda mais ricos que o que já eram. Ou seja, não perderam nada. Porquê? Porque o nosso Deus é muito bom. Com o nosso Deus ninguém perde nada. Mas ganha-se muito mais do que aquilo que se pode pensar que se ganha por servir a Deus. Eu vou-vos contar um pormenor extraordinário sobre esta história, que é um pormenor profético, porque esta história é a continuação desta história. Se esta história até aqui era uma história poderosa, bonita e que nos enchia de alegria, a continuação da história é algo que é profético porque nos mostra a forma como o Senhor trabalha a nosso favor quando nós obedecemos. Todos nós já ouvimos aquele clichê do cristão evangélico que Deus trabalha enquanto o cristão dorme, Deus trabalha a nosso favor 24 horas por dia. É verdade, o Espírito Santo trabalha a nosso favor, mas nós às vezes
ouvimos isto e banalizamos estas coisas boas que Deus faz na nossa vida. E nós não devemos banalizar as coisas boas que Deus faz nas nossas vidas. Eu habituei-me a dar valor a tudo. Vocês já me ouviram falar muitas vezes. Esta semana tive tantos pequeninos milagres. E eu vejo em pequenas coisas, pequenos milagres, porque eu sei que só pode ser a mão de Deus a fazer certas coisas. Portanto, aquilo que nós às vezes consideramos como algo natural, eu sei que não é. Eu sei que é a mão de Deus. O algo natural era ter acontecido, sei lá, tanto problema, tanto da coisa, era estar doente daqui, ter um problema dali. Como nada disso aconteceu. São pequenos milagres. E que nós temos que aprender a dar valor a isso e agradecer ao Senhor. E nós vemos isso na continuação desta história, no segundo livro de Samuel. Diz lá, não vale a pena abrir, mas conta-nos logo, acho que é no capítulo 1, que a Bíblia conta que enquanto Davi estava em Ziclag a festejar, Davi e os homens, claro, todos a festejar a vitória dos amalequitas, as famílias vindas de volta, chega um mensageiro da guerra. Lembram-se a guerra é que Davi não foi? Essa guerra que os filisteus foram com Judá, que Davi não foi, porque o rei não foi. O rei não quis que Davi fosse. Foi nessa guerra que Saul foi morto. Essa é a guerra em que Saul morre, em que Jonatas morre. E então, enquanto eles estão lá em Ziclag a festejar, há um momento impressionante e extraordinário em que chega um mensageiro que vem lá da guerra, e até tenho ideia, não tenho a certeza por acaso, mas tenho ideia que era um amalequita, mas não tenho a certeza, não vou afirmar que era, mas acho que era. E esse amalequita vem da guerra e todos estavam à espera que Davi o matasse de imediato como represália por aquilo que os amalequitas tinham feito às famílias. Só que Davi aprendeu, ao longo da sua caminhada, a não fazer, a não reagir na base da emoção. Davi aprendeu a reagir com base naquilo que Deus lhe diz para reagir, que Deus lhe diz para fazer. Então Davi, em vez de mandar esse amalequita, ouve o que o homem tem para dizer. E esse homem tinha uma mensagem da guerra. Esse homem diz que ele passou pelo rei Saul na batalha. Este homem era aquele homem a quem o rei Saul pediu para que o matasse, para que os filisteus não tivessem o prazer e a desonra de o matar. E este homem, que estava lá na batalha, traz essa mensagem para Davi e diz: eu vi o rei Saul a ser morto. Eu estive lá e vi. E mais do que isso, naquela época, a gente já falámos várias vezes que hoje em dia as batalhas são feitas em grandes gabinetes, não é? Tu tem ali os radares, os sonares, o botão vermelho, o botão verde, o amarelo, não sei o quê. Mas antigamente os reis iam para a guerra. Os reis lutavam à frente do povo. Aliás, vimos com Saul, vimos com Davi, os reis lutavam. E os reis não iam camuflados. Os reis iam com a estola do rei e iam com a coroa do rei na cabeça. Porque, exatamente para o povo perceber que ali está o rei e isso dava-lhes um ânimo redobrado. E Saul também tinha essa coroa e Saul também estava lá. E se vocês se lembram, quando nós fomos ministrados aqui há umas 3 semanas, em que falámos sobre aquela cidade que foi amaldiçoada durante 100 anos e depois foi recuperada, essa cidade que se chamava Gileade, não é? Gab Gileade, se vocês se lembrarem, nunca foi dito na Bíblia, nessa passagem que nós lemos, que Davi, quando foi encontrado o corpo pelos filisteus, o que a Bíblia diz é que eles lhe cortaram a cabeça, colocaram a cabeça num templo, o corpo num muro, mas em lugar nenhum falava da coroa do rei. Os filisteus não encontraram a coroa do rei. E porquê que não encontraram a coroa do rei? Porque este homem tinha essa coroa do rei. Este amalequita tinha a coroa do rei. Então, o que é que ele fez? Quando ele viu que Saul estava morto, ele pegou na coroa, sendo amalequita, não gostava dos filisteus, não quis deixar a coroa para os filisteus. E então ele leva a coroa na mão, ou no alforje, num sítio qualquer. Então, ele não está somente a trazer notícias para Davi da guerra. Ele não está só a trazer detalhes do que aconteceu. O que na realidade este homem está a fazer, ele está a ser usado por Deus. Porque Davi já tinha sido ungido rei, mas Deus usou o momento de Ziclag para coroar Davi. Ou seja, no momento em que Davi se fortaleceu no Senhor, no momento em que Davi obedeceu mais uma vez, podia ter agido na força do seu braço e ir atrás dos amalequitas. No momento em que Davi foi exemplo para os homens num momento de dor e de tribulação, eu busquei a Deus e não fiz na força do meu braço, o Senhor o recompensou, mais uma vez, coroando o rei ali.
Ou seja, Davi recebe nas mãos de alguém a coroa do rei. Ou seja, não foi em Jerusalém, não foi em Judá, não foi em lugar nenhum, não foi sentadinho no palácio, no bem bom, que ele recebeu a coroa. Ele recebeu a coroa no seu Ziklag. Ele recebeu a coroa na cidade da tormenta, porque ele tinha sido ungido quando era moço, mas foi ali que ele recebeu a coroa. Ou seja, quando Davi aprendeu a fortalecer-se no Senhor e a obedecer, ele foi coroado pelo Senhor e teve a sua vitória. E isto é poderoso para nós. E porquê é que isto é poderoso para nós? Porque o Senhor nos está a dizer o que Ele pode fazer na nossa vida se nós deixarmos que Ele faça. Vocês conhecem aquela passagem que o Senhor nos diz que nos fez reis e sacerdotes? Então o Senhor pode nos coroar a qualquer altura. O Senhor pode nos coroar com as causas impossíveis. Nem ontem, quando nós estávamos aqui, eu já tinha tido direção sobre o que é que ia pregar, mas não fazia ideia daquilo que ia acontecer ontem. E muito menos sabia que a ministração ia levar para aqui. E hoje, com o facto da Sandra dizer que o Espírito Santo lhe estava a dizer que continua aberto o tempo para as causas impossíveis, porque o Senhor nos quer coroar. O Senhor nos diz no Salmo 8, se não me engano, que nos fez um pouco menor que os anjos, mas de honra e glória nos coroou. E o Senhor ainda nos coroa hoje. Hoje, século XXI, sim, o Senhor nos coroa. E eu aproveito e profetizo desde já sobre a tua vida que hoje é o tempo, mesmo no meio das tuas lutas, no meio das tuas batalhas, no meio das tuas perdas, da tua angústia, quando tu aprendes a estar no lugar certo do Senhor, a estar no lugar secreto, a fortalecer-te, a buscar, aí sim, o Senhor vai trazer na tua vida aquilo que tu precisas e te vai coroar. E a coroa virá para ti. Sim, se souberes buscar no Senhor, em vez de agir na força do teu braço. Deixa-me dizer tal para gravar no teu coração, para nunca mais te esqueceres. É que o lugar do teu maior sofrimento vai ser o lugar da tua maior vitória. O lugar onde tu achas que não há resposta, que não há saída, que não há solução. Se estiveres firme, eu sei que parece que é fácil, e eu sei que não é fácil. Mas se ficares firme e se buscares a direção de Deus, e se fizeres exatamente o que Deus te manda fazer, vai ser o lugar da tua maior vitória. Tal como foi com Davi, perdão. Porque ele se manteve firme. Quando tudo estava queimado, tudo destruído, parecia que não havia solução. Em risco de ser apedrejado e morto. Mas ele ficou firme e o resultado foi que ele foi coroado. Aquele lugar onde tu, sei lá, onde tu tens vergonha, há coisas na tua vida que se calhar te fazem ter vergonha até de estar na presença de Deus. Se tu te fortaleceres no Senhor, essas situações, o Senhor vai te coroar nessas situações. E tu vais, onde há vergonha, o profeta Isaías nos diz isso, que em lugar de vergonha o Senhor nos dará dupla honra. Então temos que declarar isso sobre as nossas vidas. Eu declaro isso sobre a tua vida, que em lugar da tua vergonha, se alguma vez tens sentido envergonhado ou envergonhada, o Senhor te dará dupla honra. Se tu buscares nele essa força, buscares nele essa solução, em vez de agir na tua força, na força do teu braço. E te digo mais até, no lugar da tua fraqueza, será o lugar em que tu serás fortalecido pelo Senhor. E aquilo que era uma fraqueza onde tu caías, é um lugar onde tu vais ser forte e vais ser exemplo para outros que têm a mesma fraqueza. Porque é assim que Deus trabalha connosco. O Senhor não chama ninguém que está pronto, feliz da vida, que não tem problemas, que não tem defeitos, que não tem fragilidades, só faz coisas bem. Não, esse o Senhor leva para o pé dele, que já cumpriram o que tinham a fazer. O Senhor chama exatamente pessoas como nós, com dificuldades, com falhas, com questões muitas vezes de falta de perdão, com o coração atribulado, com coisas que não funcionam ainda bem, com fraquezas, com vergonhas, com humilhação. O Senhor chama-nos sim. Porquê? Porque quando a mudança em nós for operada, o poder do Senhor é visível em nós. A graça do Senhor é visível em nós. E isso nos coroa não para nos sentirmos importantes, mas para nós sentirmos que há algo mais que podemos fazer. E é isso que é importante. Ontem houve no tempo da adoração uma oração que se fez, eu acho que sei quem foi, mas também não é relevante agora para aqui para o caso. Era que, se o Senhor diz na sua palavra, o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus quem diz isso, que obras maiores do que Ele nós faríamos, que o Senhor podia usar as nossas vidas para isso. E sabem quais são as obras maiores que o Senhor Jesus diz que nós podemos fazer do que Ele? A primeira é nós deixarmos de ser pecadores para ser santos, porque Jesus não era pecador. Portanto, isso já é uma grande obra. E a segunda é nós queremos que Deus pode usar a nossa vida para trabalhar na vida de outra pessoa. Porque nós não somos nada, nós não valemos nada, mas com a graça de Deus, outros podem ser tratados, curados, restaurados
por causa do amor e da graça de Deus nas nossas vidas. E isso é uma das obras maiores que o Senhor Jesus dizia sobre nós. A outra é a diferença de comportamento, a forma como deixamos de falar, a forma como deixamos de nos comportar. Isso são as obras maiores que o Senhor Jesus diz que ia acontecer nas nossas vidas. Mas isso só acontece se nós nos fortalecermos em Deus, enquanto acharmos que é na força do nosso braço que somos super fortes. Nós não vamos lá. Porque o que o Senhor nos diz hoje, com esta passagem de Davi sobre as nossas vidas, é que o lugar da nossa maior perda é o lugar onde nós vamos ganhar tudo, porque o Senhor nos dá tudo. Porque o Senhor Jesus nos disse, aquele que perder a sua vida por mim, ganha lá. Então nós temos que perder a nossa vida. Claro, não vamos agora espetar todos uma faca no peito. Não é isso. Quando se fala de perder a vida, é perder a vontade. Perder os desejos próprios, perder a vontade própria, perder os hábitos, as manias, perdoem-me a expressão, perder essas coisas todas que ao longo dos anos, ao longo da nossa vida natural, nós fomos criando. Porque era assim que nós fazíamos e vivíamos, tínhamos hábitos, tínhamos coisas. Mas no dia em que nós perdermos isso, nós deixaremos um Jesus poderoso em nós. E outros verão esse Jesus em nós. E somos verdadeiramente, então, testemunhas de Jesus. E aí, esse tempo que hoje nós achamos que é o nosso Ziklag, onde parece que tudo nos está a correr mal, onde parece, seja nas finanças, seja na área emocional, até na espiritual ou na familiar, que tudo nos está a correr mal. Parece que nada joga ali, tipo o puzzle em que as peças não encaixam umas com as outras. Falta-nos a peça que fica por baixo de todas, que se chama Jesus, que é a pedra angular. Quando nós temos esse fortalecimento em Jesus, as peças começam a encaixar e não mais soltam. Porque nós buscamos esse fortalecimento em Jesus, tal como foi com Ziklag. E o Senhor hoje nos trouxe essa mensagem exatamente para isto. Porque Davi fortaleceu-se no Senhor em Ziklag. E é isso que o Senhor quer que a gente faça. O Senhor quer que a gente aprenda a fazer igual a Davi. É fácil? Não. É difícil? É possível? Claro que é. Porque é Deus quem nos está a dar essa direção. E se tu acreditas que isto é possível, eu gostava que tu pudesses ficar de pé e que tu pudesses começar a pedir ao Senhor para falar contigo, para te dar essa força, para te dar esse ânimo, porque só Ele é capaz de dar esse ânimo. Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, vem hoje falar connosco, Senhor. Vem falar com o teu povo, Senhor. Vem trazer essa mudança de entendimento em cada um de nós, Senhor. Vem nos mostrar, Deus, que independentemente do Ziklag onde nós estamos, independentemente de ser um lugar de perda, um lugar de vergonha, um lugar de humilhação, Senhor, eu te peço, Senhor, tu hoje me possas mostrar, Deus, possas mostrar a mim e a cada um dos meus irmãos como eu tenho que me fortalecer em ti, Senhor. Deus, eu não quero ficar mais igual ao que eu era, Deus. Eu não quero ficar mais da mesma forma, Senhor. Paizinho, eu quero ser como Davi, Senhor. E os meus irmãos também querem ser como Davi, Senhor. Há alguém que vai buscar em ti a direção. Alguém que não faz de forma diferente. Alguém que ouviu que há um Deus que diz que é o Deus das causas impossíveis e que esse tempo está aberto, Senhor. Então eu oro, Pai, para que nós possamos aproveitar esse tempo aberto e cada um de nós possa agora colocar diante de ti as suas causas impossíveis. Deus, tu sabes qual é o Ziklag de cada um hoje, que é a causa impossível que cada um tem. Pai, nuns serão a família, noutros será o casamento, noutros será os filhos, noutros será os pais, noutros será o emprego, noutros será, Pai, até o relacionamento contigo, Senhor, porque já perderam esse relacionamento contigo, Senhor, e não sabem como voltar para a presença do Pai. Eu oro, Senhor, para que tu hoje possas, da mesma forma que falaste com Davi, Senhor Espírito Santo, fala com cada um de nós nesta hora. Eu te rogo, Senhor, eu te clamo, fala com cada um dos meus irmãos nesta hora, Senhor. Mostra a importância que cada um deles tem para ti, Senhor. Mostra a importância, Senhor, que cada um tem para ti, Senhor. E cada um entenda que tem que se fortalecer. E mais do que isso, e se aproprie hoje, desde já, neste momento, dessa conquista e dessa vitória. Senhor, nós tomamos posse como Davi tomou posse. Davi vieram-lhe trazer, Senhor, uma coroa às mãos. Eu hoje oro declarando, Senhor, não que há uma coroa na mão de cada um dos meus irmãos, Deus, mas que há uma vitória na mão de cada um dos meus irmãos. Essa vitória das causas impossíveis, eu hoje oro declarando, Senhor, sobre cada uma das casas que está aqui, Senhor, sobre cada uma das casas que nos está a ver em direto, sobre cada uma das casas que nos vai ver gravado. Eu oro declarando
que o poder do Senhor não termina aqui, não terminou ontem no Shabat e não termina aqui porque o Senhor diz que está aberto. O Senhor está aberto, então cada vez que nós ouvirmos esta mensagem, cada vez que nós declararmos esta mensagem sobre as nossas vidas, cada vez que nós declararmos que, tal como Davi, nós não acreditamos que o mundo acaba por causa do problema, nós não aceitamos que a nossa vida acaba por causa do problema, mas nós confiamos em Deus como Davi, que foi buscar direção ao Senhor. Não interessa se me põem a culpa, não interessa se nos querem apedrejar. O que interessa é que nós sabemos que há um Deus Todo-Poderoso que nos responde. E esse Deus Todo-Poderoso hoje diz a cada um de nós, está a falar com cada um de nós dizendo que eu sou o Deus das causas impossíveis. Então hoje coloca essa causa impossível diante do Senhor. Coloca essa tua causa impossível agora. Vai falando com Deus e vai lhe dizendo qual é a causa impossível que tu tens para o Senhor. Tu sabes qual é essa causa impossível. Se calhar tens mais do que uma, então coloca mais do que uma causa impossível. Coloca hoje és tu e Deus. És tu e Deus, então esquece do irmão que está ao lado, esquece do irmão que está atrás, esquece do irmão ou da irmã que está à frente. És tu e Deus, é o Espírito Santo de Deus que está aqui. Então vai falando com Ele e deixa o Senhor falar contigo. Entrega a tua confiança nele. Não tens que fazer muita coisa, só tens de dizer ao Senhor, eu confio, Senhor, a minha causa é esta, Senhor. Deus sabe, mas Deus quer que tu fales com Ele. Diz-lhe qual é a tua causa e pede ao Senhor que te esconda nesse lugar secreto e que possa cuidar da tua vida. Oh, meu Deus, eu oro, Senhor. Eu oro por milagres em cada um, Senhor. Eu oro pelos milagres dos meus irmãos, Senhor. Eu oro pela cura onde é preciso ter cura. Eu oro pela restauração onde é preciso ter restauração. Eu oro pelo milagre financeiro onde é preciso milagre financeiro. Eu oro pela restauração de casamento, onde é preciso restaurar casamentos e relacionamentos. Eu oro, Senhor, pela restauração emocional, onde é preciso restauração emocional. Eu oro declarando, Senhor, acima de tudo, que cada um que hoje possa não se sentir digno de ir à casa do Pai, que hoje venha essa dignidade sobre cada um de nós, Senhor, porque Tu nos fizeste filhos e filhas a quem Tu amas e que Tu queres estar na Tua presença, Deus. Então eu oro, Senhor, por essa mudança, Senhor, também de mentalidade nas nossas vidas, Deus. Eu oro, Senhor, para que Tu possas tomar conta de cada um de nós. Vai falando com Deus. Vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor a pedir o que é que Tu queres que o Senhor te faça. Oh, Senhor. Eu oro, Senhor, por estes milagres, Deus. Abre os céus sobre este lugar. Abre os céus sobre as casas de cada um, Senhor. E ministra nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nós consagramos cada um dos elementos da ceia, Pai. Nós consagramos, Senhor, o pão e o vinho, que é o pão da vida, que é o corpo do Senhor Jesus. E é o sangue que nos dá vida, que é o sangue poderoso de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós celebramos hoje vitória sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos. Hoje nós declaramos que esse Deus geracional, a vitória que nos está a dar, é mesmo a vitória que deu ao rei Davi ali, o Senhor nos dá hoje. O Senhor hoje nos entrega uma coroa, não uma coroa de vitória, nos entrega uma coroa de vida a cada um. Para nós podermos usar essa vida, para que outros possam ter vida também. Então, Senhor, nós consagramos estes elementos da ceia, declarando, Senhor, que obedecemos a uma ordenança do Senhor Jesus. E sabemos do poder do pão e do poder do vinho. Sabemos do poder do corpo de Jesus e do poder do seu sangue. Consagramos a Ti, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Senhor Jesus, nós tomamos o pão e declaramos, Senhor, que este pão representa a nossa vida ser transformada hoje.
A vida de alguém que era um perdedor, a vida de alguém que era humilhado, a vida de alguém que era envergonhado, a vida de alguém a quem o seu mundo ruiu. Este pão hoje simboliza a vida novamente a ser trazida a cada um de nós, a cada uma das nossas casas. Que ao comermos este pão nós possamos recuperar a nossa vida com Deus. E através dessa vida com Deus nós sermos fortalecidos nele, para que o nosso Ziklag passe a ser um tempo de vitória. Algo para nós lembrarmos, não com dor nem com tristeza, mas para lembrarmos com alegria, porque é uma vitória que Deus nos está a dar. É o que declaramos no nome santo de Jesus. Podemos comer. De igual modo, nós pegamos no copo que simboliza o sangue de Jesus. E se o pão que nós comemos simbolizava a vida, o sangue simboliza a coroa de vitória que o Senhor hoje está a entregar e o céu aberto sobre a nossa casa. Eu declaro que o sangue de Jesus está sobre a tua casa. Está sobre a ombreira da tua porta. Eu declaro que a partir de hoje a tua casa está selada pelo sangue de Jesus. A tua vida, a vida dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, dos teus pais, está selada. Porque o Senhor hoje abriu os céus. E se tudo o que nós pedimos, tudo o que tu pediste de impossível, creste no teu coração que ia acontecer, então o Senhor vai fazer. Porque a tua fé te respalda perante este momento sobrenatural de Deus na tua casa e nas nossas vidas. Então eu oro declarando que ao bebermos este copo de sumo de uva tão simples, mas que representa um sangue tão poderoso que foi vertido na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós temos a causa impossível alcançada pelo sangue de Jesus. Podemos beber. Amém. O Senhor hoje te mostra a importância que tens para Ele. O Senhor hoje te diz com esta ceia e com este tempo poderoso que és amado por Ele, que és amada por Ele. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Nós oramos declarando, Senhor, que não faltará farinha na nossa amassadeira, Deus, nem óleo na botija. Não faltou até hoje e não faltará. Meus altos Seja e para nós, para baixos abençoar aqueles nunca que vão precisam. medir o Usa as nossas meu vidas valor. para sermos abençoadores, não somente para sermos homens e mulheres que cumprem os teus princípios, mas que abençoam o próximo. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Eu oro declarando que neste mês de setembro o Senhor proverá todas as Diz nossas que necessidades. amado Eu oro sou, declarando sem que eu me que nós sinta podemos ser a assim. certa e o Senhor nos Diz dá que a forte Eu oro sou, declarando quando há fraqueza em mim, nem e que não seguro pensamos estou, se frágil eu me sentir, é aquele que proverá que tudo o que nós não precisamos. estou só, pois Lá não eu somente os céus pertenço a abertos ti. sobre as Eu creio sim, mas também para que nós possamos eu abençoar creio sim, no que diz sobre com o mim. amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. Tenha uma semana abençoada, tenha um maravilhoso mês de setembro. Que o A Senhor possa minha abençoar, possa abrir as portas que precisas, que as portas que estão fechadas não se abrirem neste mês de setembro. Se isso era uma causa impossível, tu oraste.